6 de junho de 1944, 3 horas e 12 minutos. Berghof, Alpes da Baviera. O telefone repousa sobre uma mesa de madeira maciça, imóvel, quase inofensivo. Do lado de fora, o vento frio percorre as montanhas escuras. Dentro do quarto, as cortinas pesadas abafam qualquer vestígio do mundo em guerra. O homem que decide o destino da Europa dorme. Na costa da Normandia, milhares de sombras avançam sobre o mar. O Canal da Mancha vibra com o ronco constante de motores navais. Destroyers, cruzadores, navios de transporte e embarcações de desembarque formam a maior armada já reunida. Soldados comprimem seus capacetes contra a testa, sentem o sal do oceano secar nos lábios. Alguns fecham os olhos por segundos, outros apenas encaram o horizonte invisível. Você quase consegue sentir o balanço metálico da embarcação sob os pés, o cheiro de óleo e cordite misturado ao medo. A operação que os levará à praia foi construída sobre mentiras cuidadosamente plantadas. Durante meses, a inteligência aliada arquitetou um teatro de guerra paralelo. Sob o comando do general Dwight D. Eisenhower, exércitos fictícios surgiram no sudeste da Inglaterra. Tanques infláveis foram posicionados em campos abertos. Aviões de madeira alinharam-se em pistas falsas. Transmissões de rádio simulavam divisões inteiras prontas para atravessar o estreito em direção ao Pas-de-Calais. Essa ilusão tinha nome: Operação Fortitude. Em Londres, estrategistas sabiam que não bastava reunir homens e aço. Era preciso manipular a mente do inimigo. Agentes duplos transmitiam relatórios cuidadosamente calibrados. Informações vazadas confirmavam o que o alto comando alemão já temia, que o ataque principal viria pelo ponto mais estreito do canal. E no centro dessa crença estava Adolf Hitler. Ele desconfiava de quase todos à sua volta, mas confiava na própria intuição. O Pas-de-Calais fazia sentido lógico. Era o caminho mais curto, o ponto mais óbvio. Para ele, qualquer ataque na Normandia seria uma distração, uma manobra de engano, uma tentativa de puxar as reservas alemãs para longe do golpe real. Enquanto isso, a muralha atlântica se estendia por quilômetros de costa francesa. Concreto, arame farpado, campos minados. Ninhos de metralhadora dominavam as falésias. Canhões costeiros estavam apontados para o mar, silenciosos e pacientes. O marechal de campo Erwin Rommel, comandante do grupo de exércitos B, havia inspecionado pessoalmente essas defesas. Ele sabia que, se os aliados estabelecessem uma cabeça de ponte sólida, expulsá-los seria quase impossível. Para Rommel, a guerra seria decidida nas primeiras horas, na praia, sob fogo cruzado. Mas naquela madrugada, Rommel não estava na Normandia. Ele havia retornado à Alemanha para o aniversário da esposa. Na França, o general Friedrich Dollmann observava relatórios fragmentados. Radar captava ecos difusos sobre o canal. Algumas unidades relatavam paraquedistas descendo no interior. Outras falavam de combates isolados, explosões em pontes, interferências nas comunicações. Ainda não estava claro. A 0312, o telefone no Berghof finalmente toca. Do outro lado da linha, oficiais solicitam autorização para mobilizar as divisões blindadas estacionadas próximas a Paris. A 12ª SS Panzer e a Panzerlehr são reservas estratégicas. Não podem se mover sem ordem direta do Führer, mas Hitler dorme e ninguém ousa acordá-lo. A cadeia de comando alemã é rígida, centralizada, quase paralisante. O sistema que concentrava poder absoluto em uma única figura agora revela sua fragilidade. Generais hesitam. Cada minuto que passa permite que mais navios se aproximem da costa francesa. Na Normandia, o céu começa a se encher de silhuetas. Paraquedistas das divisões 802ª e 101ª aerotransportadas saltam no escuro, dispersos pelo vento e pelo fogo antiaéreo. Alguns caem em pântanos, outros pousam em vilarejos ocupados por tropas alemãs. O caos é imediato, mas o caos também é parte do plano. Confusão amplia a ilusão. Os relatórios que chegam ao alto comando alemão são contraditórios. Ataque principal ou distração? No litoral, as primeiras embarcações tocam a areia. Portas metálicas se abrem. Metralhadoras MG-42 começam a cuspir fogo.
A água do mar se mistura com sangue. E ainda assim, nas montanhas da Baviera, o homem que poderia liberar as reservas blindadas permanece adormecido, convencido de que a Normandia não passa de uma encenação. Quando finalmente desperta, horas depois, a decisão que toma não é de mobilização total, é de espera. Ele acredita que o verdadeiro ataque ainda virá. E essa convicção, forjada por meses de desinformação meticulosa, concede aos aliados aquilo que Rommel mais temia conceder: tempo. Tempo para consolidar posições. Tempo para desembarcar artilharia pesada. Tempo para transformar areia ensanguentada em território seguro. A invasão que ele julgava ser um engano começa a ganhar forma concreta diante de seus próprios relatórios. Mas a dúvida ainda persiste. E essa dúvida custará mais do que algumas horas. A hesitação se espalha pelos corredores do alto comando alemão como fumaça densa. Na Normandia, a situação já não é um conjunto de relatórios confusos. É uma realidade brutal. Em Omaha, corpos permanecem imóveis na maré que avança e recua. Em Utah, unidades americanas avançam além das defesas costeiras, ligando-se aos paraquedistas que tomaram pontes estratégicas durante a madrugada. No setor britânico, tropas cruzam vilas ainda envoltas em neblina e pólvora. E, no entanto, em Berlim, o foco continua voltado para o norte. O serviço de inteligência alemão, a Abwehr, e o aparato de contra-espionagem da SS foram manipulados durante meses. Agentes duplos como o espanhol Juan Pujol Garcia, conhecido pelos britânicos como Garbo, haviam alimentado uma narrativa meticulosa. O ataque decisivo seria liderado por um grupo de exércitos sob o comando do general George S. Patton. Patton, impulsivo, agressivo, admirado e temido, era exatamente o tipo de comandante que os alemães acreditavam estar destinado a liderar o golpe principal. A ficção foi construída com precisão cirúrgica. O suposto primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, estacionado no sudeste da Inglaterra, existia no papel, nas transmissões de rádio e nas fotografias aéreas, mas não no campo real de batalha. Tanques infláveis refletiam a luz do sol como se fossem aço verdadeiro. Caminhões falsos criavam sombras convincentes. Aviões de madeira simulavam esquadrões prontos para decolar. Operadores de rádio transmitiam ordens fictícias dia e noite. Cada detalhe reforçava uma expectativa já presente na mente de Adolf Hitler. Para ele, o Pas-de-Calais era lógico demais para ser ignorado. Era o ponto mais próximo da Inglaterra. Era onde o poder aéreo aliado poderia oferecer cobertura constante. Era onde o ataque faria mais sentido estratégico. Assim, quando as notícias da Normandia chegaram, encaixaram-se perfeitamente na hipótese de distração. No quartel-general do Grupo de Exércitos B, oficiais analisam mapas marcados com alfinetes vermelhos. As divisões blindadas próximas a Paris continuam aguardando ordens. A 12ª SS Panzer Hitlerjugend, composta por jovens fanáticos e comandada por oficiais experientes, poderia ter sido lançada imediatamente contra as praias. A Panzerlehr, uma das unidades mais bem equipadas do exército alemão, permanecia em reserva. Mas o Comando Supremo ordena cautela. Você consegue imaginar o peso desse silêncio operacional. Motores desligados, tripulações esperando dentro de tanques Panther e Panzer IV. Tripulações treinadas para contra-ataques rápidos, mantidas estáticas enquanto a maré da guerra muda a poucos quilômetros de distância. Na Normandia, a hesitação alemã cria uma oportunidade vital. Engenheiros aliados começam a desembarcar equipamentos pesados. Bulldozers abrem caminhos entre obstáculos de aço cravados na areia. Médicos improvisam postos de triagem atrás de dunas. Oficiais reorganizam unidades dispersas sob fogo constante. O caos inicial, que poderia ter sido fatal, transforma-se gradualmente em estrutura. Enquanto isso, relatórios interceptados indicam que novas forças aliadas ainda estão concentradas na Inglaterra. O espectro de um segundo desembarque paira sobre o comando alemão. A inteligência continua insistindo que o ataque principal ainda não ocorreu. E Hitler reforça essa crença. Ele ordena que parte significativa das reservas permaneça posicionada para defender o Pas-de-Calais.
A lógica é implacável em sua própria mente. Não comprometer todas as forças em um ponto secundário. Mas a Normandia não é secundária. À medida que o dia avança, a cabeça de ponte começa a se consolidar. As praias deixam de ser zonas isoladas e passam a se conectar. Estradas internas são capturadas. Pontes são mantidas sob controle aliado. Cada hora amplia a presença invasora. Erwin Rommel retorna às pressas. Ao avaliar a situação, percebe algo inquietante. Os aliados não estão apenas testando defesas. Eles estão construindo permanência. A artilharia pesada já está sendo posicionada. Suprimentos fluem sem cessar. Rommel havia alertado repetidamente que a batalha decisiva ocorreria nas primeiras 24 horas. Agora, essas horas escorrem como areia entre os dedos. No alto comando, ainda há quem insista que a Normandia é uma manobra para forçar a dispersão alemã. A própria complexidade do engano aliado torna difícil aceitar a realidade. Afinal, admitir que aquele é o ataque principal significaria reconhecer que toda a inteligência estratégica falhou. E para Adolf Hitler, erro não é uma possibilidade aceitável. A convicção pessoal supera os relatórios do campo. A espera continua. Enquanto isso, comboios aliados atravessam o canal sem interrupção significativa. Navios despejam homens, tanques Sherman, peças de artilharia e munição em volume crescente. O poder industrial dos Estados Unidos e do Império Britânico começa a se materializar em solo francês. O que poderia ter sido uma contenção imediata transforma-se em uma corrida contra o inevitável. À noite, as praias já não são apenas linhas frágeis na areia. Tornaram-se corredores logísticos, tornaram-se portas abertas. E pela primeira vez, mesmo alguns dos mais leais comandantes alemães começam a suspeitar que a maior de todas as ilusões não estava nas praias, mas na mente do próprio Führer. O tempo que foi perdido não pode ser recuperado, e a maré que agora avança não é apenas do oceano. A noite cai sobre a Normandia, mas a escuridão já não favorece os defensores. As praias, que horas antes eram faixas estreitas sob fogo cruzado, transformaram-se em complexos corredores de desembarque. Holofotes iluminam operações frenéticas. Caminhões avançam pela areia, ainda marcada por crateras. Oficiais consultam mapas sob lanternas cobertas por filtros vermelhos. O som dominante já não é o das metralhadoras MG-42, é o da logística. A guerra muda de natureza quando a logística vence o choque inicial. No interior, unidades alemãs tentam organizar contra-ataques fragmentados. A 12ª SS Panzer finalmente se move, mas enfrenta céus dominados por caças aliados. Cada deslocamento diurno é detectado. Cada coluna em estrada aberta torna-se alvo para P-47 Thunderbolt e Typhoon britânicos. O que deveria ser uma reação coordenada transforma-se em movimentos isolados, corroídos antes de alcançarem massa crítica. Você quase consegue sentir a frustração nas cabines dos tanques alemães. Tripulações experientes, treinadas para manobras rápidas e decisivas, agora avançam sob constante ameaça aérea. A supremacia nos céus conquistada meses antes revela-se tão decisiva quanto o desembarque em si. No quartel-general, a realidade começa a se impor. Relatórios confirmam que o volume de tropas aliadas não diminui. Pelo contrário, cresce. Portos artificiais estão sendo montados. Estruturas gigantescas de concreto, rebocadas através do canal, começam a formar ancoradouros improvisados. O impossível torna-se visível. Uma infraestrutura portuária construída do nada, sob fogo. Rommel observa a situação com clareza brutal. Ele compreende que a janela para lançar os aliados de volta ao mar já se fechou. Cada hora fortalece a cabeça de ponte. Cada reforço que desembarca solidifica a presença inimiga. Mas o Comando Supremo ainda hesita em abandonar completamente a hipótese do Pas-de-Calais. A Operação Fortitude continua produzindo efeitos mesmo após o início da invasão real. Transmissões simuladas persistem. Agentes duplos enviam mensagens cuidadosamente cronometradas, sugerindo que a Normandia é apenas o prelúdio. A ilusão não apenas abriu caminho para o desembarque.
ela prolonga a paralisia. Hitler mantém divisões inteiras posicionadas no norte da França, aguardando um ataque que jamais virá. Essa decisão não é apenas estratégica, é psicológica. Reconhecer a Normandia como o ataque principal significaria admitir que foi enganado, que sua leitura pessoal da guerra estava errada, que a inteligência aliada superou o aparato do Reich. Para um líder que construiu sua autoridade sobre a convicção absoluta, essa admissão é quase impossível. E assim, a espera se transforma em condenação. Nas semanas seguintes, o avanço aliado torna-se lento, mas inexorável. Hedgerows, campos cercados por sebes densas, retardam o progresso. Cada vila exige combate casa a casa. A resistência alemã é feroz, disciplinada, determinada. Mas a equação já mudou. O fluxo constante de homens e material supera qualquer capacidade alemã de reposição. Enquanto os aliados acumulam divisões frescas, o exército alemão sangra sem substituições equivalentes. A indústria do Reich, pressionada por bombardeios estratégicos, não consegue acompanhar o ritmo. A decisão que não foi tomada nas primeiras horas ecoa agora em cada linha de frente. Quando finalmente se torna inegável que o Pas de Calais não será o palco principal, já é tarde demais. As reservas que poderiam ter esmagado uma força ainda vulnerável enfrentam agora um exército consolidado, entrincheirado e abastecido. A cabeça de ponte transformou-se em frente contínua. No interior da Alemanha, discursos ainda prometem reverter a maré. Mapas são redesenhados. Setas indicam contra-ataques que jamais alcançam seus objetivos. Mas no terreno, a dinâmica é irreversível. A Normandia não é apenas uma invasão bem-sucedida. É a ruptura estrutural da defesa ocidental do Reich. Daquelas praias partirá a libertação de Paris. Dali, avançarão colunas que cruzarão fronteiras e empurrarão a guerra até o coração da Alemanha. A decisão de esperar, de acreditar que era um engano, concede aos aliados algo que nenhuma fortificação poderia deter: iniciativa permanente. E iniciativa, em guerra, é poder. Ao olhar para trás, o momento decisivo não está apenas nos tiros disparados ao amanhecer, nem nas ondas de soldados correndo sob fogo. Está naquela hesitação silenciosa, naquela ordem que não foi dada, naquele telefonema que encontrou um líder dormindo e um sistema incapaz de agir sem ele. A invasão da Normandia foi uma façanha militar colossal, mas também foi uma vitória da manipulação estratégica, da paciência e da compreensão profunda da mente do adversário. Hitler acreditou que estava vendo através do engano. Na verdade, estava dentro dele. E quando percebeu, o continente já estava mudando de mãos.